passando aí para a nossa quarta aula, eu estou tentando organizar na minha cabeça aqui o que eu preciso falar para vocês. Tem bastante coisa aí para a gente conversar. A gente tem uma parte da aula hoje, a nossa quarta e última aula, uma parte um pouco teórica, que a gente vai falar de alguns conceitos para encerrar o bloco de informações teóricas da disciplina, né? Falar de conceitos relacionados aí a algumas características do desenvolvimento mobile, como essa questão do GPS, uso de mapa, de vídeo, de câmera, tá? Então eu vou falar algumas coisas do ponto de vista mais teórico, que infelizmente a gente não consegue fazer tudo na prática. A gente tem as duas situações problema, usando mapa e usando imagem, né, o Image View. E a gente começa a nossa quarta e última aula aí para falar um pouquinho sobre desenvolvimento mobile, falando aí dos recursos que a gente está chamando aí de recursos para desenvolvimento mobile, né? São alguns recursos de encerramento da disciplina. Antes que a gente avance aí para a disciplina, falar para vocês aí, deixar a minha mensagem final aí ao longo dessas 4 semanas que nós estivemos juntos, as 4 aulas que nós estivemos juntos. Foi bom contar com a interação de vocês, eu estou tendo um retorno legal. As avaliações que foram apresentadas, né, o link de avaliação que foi apresentado na aula da última aula, né, a aula anterior, a aula de número 3, ela tem surtido algum efeito. Eu tive alguns feedbacks aí de vocês, tive feedbacks positivos, tive feedbacks negativos para os quais eu olhei, né, e refleti sobre eles e entendi que preciso melhorar em alguns aspectos. Peço desculpa aí. Respondi a alguns, né, que colocaram nessa avaliação um e-mail para contato. Infelizmente, posso ter deixado passar alguém, tá, gente? A gente tem assim, um volume muito grande de coisas para fazer, às vezes eu não consigo interagir com todo mundo. Então, aqueles que eu pude interagir, que eu pude responder, que eu pude encaminhar uma mensagem, eu fiz e vou continuar fazendo à medida que as avaliações forem chegando, porque para mim é um prazer ouvir, conversar com vocês, trocar uma ideia, porque isso também me ajuda no meu crescimento profissional aqui, como professor, como profissional da área, tá bom? E aí eu começo a nossa quarta e última aula, tomando pouco tempo desse início, que foi uma das críticas que foram feitas, que eu uso muito tempo no início da aula, então eu vou tomar um pouco menos de tempo, já em respeito à avaliação que foi feita. Pedir para vocês olharem na tela do notebook uma mensagem final que eu gostaria de trazer, que é essa mensagem que fala aí dos sonhos, né? Então, acho que a vida da gente, ela precisa ter significado, ela precisa ter sentido. Eu acho que uma das ferramentas usada para isso, para a gente ter esse sentido, esse significado, são os nossos sonhos, né? E tem uma mensagem aí do Harriet Tubman, que é um ativista, ele diz o seguinte, né? Todo grande sonho começa na mente de um sonhador. Lembre-se de que você tem dentro de você a garra e a paciência para atingir as estrelas e mudar o mundo. Acho que essa parte, para mim, ela chega a arrepiar, assim, quando eu paro para pensar na frase, né, que é realmente de provocar a gente a entender a nossa contribuição nesse plano, a nossa contribuição para a vida das pessoas, aí, o impacto que o nosso trabalho causa na vida das pessoas, tá bom? E aí eu vou pedir que vocês continuem olhando na tela do notebook, eu vou mostrar para vocês aqui alguns links também, né, gente, já de pronto aí, eu acho que eu recebi, não sei se foi dessa disciplina ou se foi de outra, uma foto das anotações que eu fiz na aula passada, acho que foi da outra disciplina. Vocês precisam dizer isso pra mim, gente, senão eu vou cometer essas falhas aqui, tá? Eu fico rabiscando na tela e a minha letra ficou ilegível, então uma colega tutora mandou pra mim um print da tela mostrando os meus garranchos lá, professor, estão pedindo para você mandar o link, porque não ficou claro isso aqui, realmente, olhando a foto, olhando aí do ponto de vista de vocês, eu percebi que realmente estava meio ruimzinho. Então, diante disso, eu trago para vocês os links aí digitados, tá, de todo o material. Hoje, ao longo do dia, os colegas tutores devem ter disponibilizado a vocês aí
o material que está nesses links que eu estou mandando para vocês. Vocês têm a opção de acessar a sala do tutor aí, né, o ambiente virtual de ensino, para acessar esse material, mas também tem esses links que vocês estão vendo na tela aí. Eu vou deixar esse link um pouquinho, porque são textos um pouco grandes, tá? Mas quem estiver assistindo essa aula gravada tem a vantagem, ou quem estiver assistindo ao vivo e quiser rever depois, tem a vantagem de pausar o vídeo para copiar os links, tá? Então, de cima para baixo ali a gente tem um material sobre persistência de dados, que é uma dívida minha com vocês, e eu já comecei a produzir o material. Então, vocês têm ali uma primeira parte de um projeto, de construção de um projeto de persistência de dados no Android Studio utilizando Java ali, né? E aí é um projetinho simples que eu estou criando um cadastro bem simples de usuário, que é o nome e o e-mail ali, para a gente guardar esses dados, guardar eles localmente, fazendo uso daquela biblioteca que nós comentamos em aula, a RUM, né? Que é uma biblioteca de Android ali, de Java, para persistência de dados, usada no Java também, né? Para persistência de dados local. O que eu acho legal mencionar, eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção nisso. Esse link, a gente está falando da persistência RUM, eu falei na aula que nós conversávamos sobre isso, mas eu acho que é interessante eu remoer isso um pouquinho para que isso fique claro para vocês. A persistência de dado local, foi uma dúvida que eu tive de um aluno, um colega de vocês, que me perguntou, né, sobre o modelo de desenvolvimento ali, o MVC, que eu achei uma dúvida muito interessante. E aí ele queria entender a aplicação do modelo no desenvolvimento mobile e, por exemplo, no desenvolvimento web. E qual é a diferença disso nesses contextos. Então eu dei um exemplo para ele que eu fiquei pensando. Ele falou, professor, foi legal, acho que você me esclareceu e tal. E eu fiquei pensando, acho que é bom eu socializar isso com os alunos, que eu nem tinha pensado nisso, né? Uma característica do desenvolvimento mobile, no caso da persistência de dados local, no caso do uso da biblioteca RUM, é que a gente guarda os dados localmente, ou seja, no aparelho, no celular. Você desliga o celular, você religa o celular, os dados continuarão lá. Somente de uma maneira você perde esses dados, quando eles estiverem local no celular, quando eles não tiverem sincronização com algum tipo de serviço de cloud, como o próprio Google Cloud, aí para guardar os dados numa base em cloud, tá? Que precisou formatar o celular. Putz, meu celular deu problema, vou precisar formatar meu celular e instalar um Android de novo, porque ele não está mais ligando. Tudo que você tinha no seu celular, desenvolvido com Android Studio, utilizando a biblioteca RUM para persistência de dados local, será apagado, porque está local no seu celular. Tá? Você tem uma árvore de diretórios, de pastas no seu celular, onde é criado um arquivo que é um arquivo de banco de dados do SQLite guardado localmente. Se você formata o celular, você perde tudo. Professor, mas eu aprendi que a memória é volátil, se eu desligar e ligar de novo, não apaga. Nesse caso não, porque é uma base de dados que está instalada no seu celular localmente. Então, que fique claro isso aí, tá? Vamos lá para os links novamente? Aí eu tenho o segundo link ali, que é o projeto da aula de hoje, que eu já montei ele, uma prévia dele, né? Para pensar a estratégia de como eu ia explicar essa questão do mapa para vocês. Então, eu já montei o projeto. E como vocês estão me pedindo os projetos das aulas, o que eu resolvi fazer? Montei o projeto em casa hoje, ontem, na verdade. Preparei o projeto, compactei ele e subi ele no Drive com um link ali que vai aparecer já para vocês de novo, tá? Então quem quiser baixar, estiver me assistindo agora no Polo, estiver com o computador com o Android Studio aberto, quiser baixar, instalar ele, abrir ele no Android Studio, você vai acompanhar o mesmo projeto que eu vou apresentar aqui para vocês daqui a pouquinho, tá?
Aproveito para responder questões com relação ao Android Studio. Gente, eu tive uma questão bem interessante, falando assim, professor, não tem, foi inclusive uma avaliação, né? Não tem como você ensinar uma outra IDE, uma IDE mais leve que existe no mercado? E existem IDEs mais leves no mercado, gente. Android Studio tem uma característica, ele é pesado. Eu mostrei isso na prática para vocês, negativa, né? Mas a principal característica positiva do Android Studio, vocês vão ver hoje, por exemplo, na hora de a gente criar um projeto usando o mapa. Ele é uma interface, ele é uma IDE muito completa. Então, por exemplo, todo o desenho de layout de tela que eu tenho que fazer num aplicativo para Android, eu posso fazer dentro da IDE. E isso facilita para nós, né, para vocês, para nós que estamos aprendendo a desenvolver aplicativos através da disciplina de desenvolvimento mobile para sistema operacional Android utilizando Android Studio, facilita porque vocês vão ver hoje, muito do que eu precisaria codar, né, do que quem trabalha com programação fala codar, muito do que eu precisaria escrever de código, programar, a IDE me entrega pronto. Tá? Então essa é a principal vantagem da IDE. Ah, mas professor, a IDE ela é pesada. Gente, infelizmente, ela é realmente pesada. Mas se vocês optam por esse ramo de mercado, professor, eu quero trabalhar com programação para dispositivo móvel, né? Vocês vão estar numa empresa, se vocês trabalharem para uma empresa, por exemplo, que vai contar aí com equipamento adequado para a tarefa ao qual ele vai ser destinada, no caso do desenvolvimento mobile. Tá? Muito provavelmente vocês estarão com equipamentos muito bons para isso. Então, gente, na verdade é um movimento de crise que a gente está aí, né? Putz, eu queria praticar melhor as disciplinas do Léo, as coisas que ele está falando em aula, mas a minha máquina não está atendendo. Então você precisa, infelizmente, é necessário fazer para trabalhar com desenvolvimento mobile, gente, dadas as características desse tipo de desenvolvimento, dadas as características que são do dispositivo móvel em si, do celular, de um tablet, dos recursos que a IDE oferece para a gente, infelizmente a gente tem que fazer um investimento aí em equipamento para ter o mínimo necessário. E aí lá na página, eu acho que eu não cheguei a comentar isso, eu acho que em um dos materiais que eu produzi eu falo de 4 GB, né? Eu acabei não me atentando a isso. Eu vou mostrar para vocês na página do Android Studio, onde a gente vê ali os pré-requisitos mínimos para a gente rodar a IDE. Então ele vai falar, por exemplo, se não me falha a memória, de 8 GB de memória RAM. Então, infelizmente, você vai ter que investir nisso. É uma necessidade para trabalhar com o desenvolvimento mobile, tá bom? Vamos lá para a tela novamente dos links, né? Então ali já está o projeto disponível para vocês. Na sequência, o terceiro link, utilizando ImageView, né? O ImageView é um componente aí também do Android Studio para trabalhar com a gente trabalhar com a classe Drawable. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é inserir uma imagem em um projeto no Android Studio. Então, o projeto eu já montei um ali com uma imagem minha que eu tinha no computador lá na hora e fiz um negócio simples, tipo assim, clica no botão e a imagem aparece, tá? Então é só para a gente ver como funciona o uso do recurso ImageView. E aí eu implementei aí um botãozinho só para mostrar a imagem que eu coloquei no ambiente, tá? E ali embaixo a gente tem um cadastro de cliente, que é o persistência de dados. Aliás, eu estou até repetindo, né? São 2 links ali. Um vai dar acesso ao projeto, outro vai dar acesso a material complementar. Cadastro de clientes, projeto de persistência de dados parte 1. Tá ali embaixo. E mais no final, gente, eu vou repetir esse pedido. Vocês têm ali um bit.do avaliacal-satisfacal. Acho que foi uma das coisas que eu escrevi que algumas pessoas não entenderam, né? Nota que todos os links, eles estão com letras minúsculas. Eu tive questionamento, professor, eu estou digitando e não está acessando a página. Se você... Aí mandaram o link para mim e as letras estavam maiúsculas, então ele não vai achar o caminho, tá? Tem que ser fielmente tudo minúsculo. Outra coisa, satisfação-avaliação e coloca acentuado, ele também não vai achar, porque não existe em URL padrão, ou melhor, não existe padrão, né? Não existe estrutura de URL que utiliza palavras acentuadas. Isso está errado, tá? Porque a gente segue um padrão meio que americano, aí é feito com base no idioma inglês, que é um idioma mais universal, e no idioma inglês nós não temos palavras acentuadas. Então, o URL, ela sempre vai ser sem acentuação. Então, todos os links não têm acentuação e são letras minúsculas. Perfeito? Vamos para o slide, sem delongas, aí, sem demorar mais, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, a nossa 4ª e última aula.
Eu estou sentindo falta da interação de vocês aí, gente. Então a gente vai ver hoje na aula alguns recursos multimídia. Desses recursos multimídia, a gente vai trabalhar basicamente, né, com imagem, que é o uso do Image View, tá? GPS eu vou falar na teoria, algumas questões de sensores e toques de tela, tá? Então isso aí eu vou trazer mais a teoria para vocês. Bom, a gente começa aí com os contextos, né? O primeiro contexto, a utilização de mapas atualmente é muito comum em muitos aplicativos, né? Eu acho que está cada vez mais comum. Eu acho que quando eu escrevi esse muito comum, eu não pensava no quão comum isso está se tornando, tá? Por quê? Porque agora a necessidade de uma presença digital, ou se a gente quiser chamar a presença virtual das empresas, ela tem crescido muito, eu diria até que exponencialmente. As empresas têm demandado cada vez mais uma presença virtual, querer estar na internet. E hoje, o que todas as pessoas têm que utilizam com frequência? Celular, dispositivo móvel, né? Então as empresas elas vão precisar de um aplicativo para celular. Hoje você tem aplicativo para tudo, né? E um bom exemplo de uso de mapa aí, essa questão de mobilidade, por exemplo, a gente tem aí, em alguns lugares tem Uber, em alguns lugares tem 99, Uber em 99, ou InDrive, enfim, tá? E aí como é que a gente poderia fazer aí, qual seria o procedimento para a gente utilizar um mapa numa aplicação, tá? No contexto 2, nós temos aí a utilização de imagens estáticas em aplicativos. Elas podem ser viabilizadas por essa classe que eu acabei de mencionar, a classe Drawable, né? É uma classe responsável. Vocês vão ver que a gente tem até algumas imagens já dentro do próprio Android Studio. Essas imagens, elas nos permitem, por exemplo, utilizar ícones de botão, enfim, a gente pode usar muita coisa aí que já tem disponível. Muitas pessoas não sabem, mas já tem disponível dentro da IDE, que é um outro ponto positivo da IDE, né? A gente tem bastante coisa dentro dela, às vezes por isso que ela é um pouco mais pesada, tá? Então, por exemplo, a gente pode inserir aqui uma imagem e como um recurso assim muito facilmente, né? Mas atenção, quando eu escrevi eu pensei, né? A gente precisa observar o código dos recursos. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, tá bom? O que a gente precisa ter atenção aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre criação de aplicativos Android com GPS. Bom, pessoal, criação de aplicativos Android com GPS, né? A gente fala muito do GPS. E aí, quando a gente trabalha desenvolvimento de aplicativo, existe uma característica, ou melhor, existe uma configuração que ela precisa ser feita, né? A gente não sabe, mas, por exemplo, para você, para mim, para nós desenvolvedores de aplicativo web, eu preciso configurar o meu aplicativo para que ele tenha permissão de acesso a GPS, a localização. E como é que eu faço isso? Vamos lá para o slide que eu vou mostrar para vocês. Antes da gente falar exatamente sobre essa questão da configuração, uma coisa que eu vou tentar mostrar para vocês, vai tomar um tempinho, mas é necessário, tá, gente? Para a gente utilizar mapas, em aplicativos, a gente precisa utilizar uma API, que é uma API do Google Maps para Android. A gente vai ver que a gente tem várias APIs, tá? Essas APIs, no momento que a gente for criar ali uma chave, vou mostrar para vocês, a gente tem que ter uma chave da API do Google Maps para inserir essa chave no nosso código no Android Studio, para só então ele puxar um mapa para o aplicativo que a gente está criando, tá? Então eu tenho, por exemplo, a API de câmera. Eu vou mostrar para vocês o ambiente onde vocês fazem o cadastro. O que eu preciso que vocês tenham em mente? Para fazer esse cadastro no ambiente que vai gerar a chave para a API do Google Maps, vocês precisam ter um e-mail do Gmail. Gmail. Ponto, tá? Como uma ferramenta da Google, a gente tem, a Google chama isso de conta única para tudo, né? Eu consigo acessar, por exemplo, qualquer tipo de serviço da Google, não sei quem sabe, eu acho que a maioria de vocês já sabe, se não todos, né? Eu consigo acessar qualquer recurso da Google utilizando uma única conta, que a gente chama de e-mail aí, nesse caso, uma única conta Google. Você pode ter canal do YouTube, você pode ter e-mail do Gmail,
você pode ter um acesso a um Google Drive da vida, tá? Enfim, gente, vocês podem usar calendário, que é uma coisa que eu particularmente uso bastante, é um aplicativo de calendário que você coloca no celular para colocar suas agendas, os seus compromissos e tudo mais. Mas eu sem calendário não sou ninguém. Você consegue, se tiver devidamente configurado o seu celular, né? Você consegue acessar a sua agenda de contatos do celular no navegador, porque isso fica vinculado com a sua conta de Gmail. Ou seja, todo mundo que tem o celular Android, obrigatoriamente tem uma conta de e-mail do Gmail. Léo, mas eu nunca usei uma conta de e-mail do Gmail. Ah, você foi na loja, comprou um celular, muito provavelmente, o que acontece muito, gente, sobretudo os meus alunos com um pouco mais de idade, né? Eles me procuram pedindo ajuda, professor, estou procurando essa conta de e-mail do Gmail e eu não estou encontrando. Ele me fala, você tem celular? Tenho, mostra o celular para mim. Eu vou lá nas configurações e mostro, mas eu não lembro desse e-mail. Muito provavelmente o vendedor, para vender o celular, e você estava lá na ânsia de sair com o celular funcionando, ele cria um e-mail rapidamente ali só para te entregar o celular funcionando para você ver que está tudo dando tudo. Certo. E ele cria um e-mail para você. Isso é muito comum, acontece bastante. Então você precisa ter uma conta de e-mail do Gmail. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então a orientação que eu for fazer durante a aula, gente, ela vai, já estou com a conta conectada, então você tem que entrar na conta do e-mail do Gmail para acessar as configurações de geração da chave da API do Google Maps que eu estou falando aí na tela do slide. Vamos lá para a tela do slide? E aí, ó, a gente precisa dessa chave, e aí eu tenho algumas informações, volto a mencionar para vocês as fontes complementares. Eu sei que eu fui avaliado aí com relação a essas fontes, que eu dou muita fonte, que isso fica muito confuso, mas gente, eu preciso falar para vocês, tá? Desculpe, mas na minha cabeça, se for me colocando no lugar de vocês, eu ia preferir ter fontes que eu pudesse acessar e ler a hora que eu tivesse tempo, do que não ter fonte nenhuma. E só esperar o que eu aqui, Leonardo, estou falando para vocês no tempo que a gente tem de aula, né? Eu não consigo entregar para vocês aqui durante as aulas nem, sei lá, nem 30% do que a gente tem de recursos na IDE, tá bom? Então o que me resta aí é citar fontes adicionais, tá bom, gente? Então peço desculpas aí se isso cria uma certa confusão para vocês. Bom, em se tratando de mapas, a gente tem aí condições de adicionar mapas ao nosso aplicativo. A gente tem condições de personalizar mapas, tá? A gente tem condições de controlar o que o usuário do nosso aplicativo vai visualizar em termos de mapa. A gente pode fazer tudo isso. A gente pode, por exemplo, adicionar esse recurso novo, para quem não sabe aí, Street View. Ele é uma espécie de mapa, ele é um recurso de mapa, vocês devem já ter visto nas cidades de vocês, a Google manda um carro com uma câmera em cima desse carro que faz fotos em todos os ângulos, né? Aí eles processam essas imagens e criaram aí o que a gente chama de Street View. O que é o Street View? Eu entro no mapa e eu caminho nos endereços, sei lá, uma rua, uma avenida qualquer. Eu faço muito uso do Street View quando eu quero localizar o endereço de alguma empresa, um consultório odontológico. Eu já fui no dentista recentemente, eu fui no Street View para ver como é que era a frente do consultório do dentista, para ver se tinha, por exemplo, vaga de estacionamento. Eu vou conseguir ir estacionar lá, eu preciso ir com Uber, eu preciso ir de ônibus, tem um lugar próximo, não tem? Então eu uso o Street View para alcançar essas informações, para mim é útil. Então eu consigo utilizar, inserir no meu aplicativo o Street View para isso, tá bom? Vamos lá para o slide, novamente, repito, prometo que essa é a última vez que eu vou falar, tá, gente? Mas ali, ó, a fonte, vocês vão olhar aí, à medida que eu vou passando os slides, todas as fontes eu cito no rodapé do slide. Não falo mais, prometo. Tô fechando a minha boca aqui agora com relação à fonte, tá? E aí a gente tem agora um outro recurso. Quando a gente fala, eu vou mostrar um negócio legal aí sobre latitude e longitude,
que é como a gente encontra uma determinada posição no globo terrestre, né? A gente tem latitude e longitude. Não vou falar sobre isso, não vou entrar no mérito de detalhar ou de entrar na minúcia de explicar isso, mas toda vez que eu quiser achar um ponto específico no globo, no mapa, pode ser no meio do oceano, eu quero achar um ponto no meio do oceano, eu uso uma medida de latitude e longitude, tá? No aplicativo eu tenho essa classe aqui. Aqui, né? Esse location é uma classe de dados que representa uma localização geográfica. Tá aqui, ó. Localização geográfica. Location pode consistir aí em latitude e longitude e outras informações como altitude e velocidade. Aí você pergunta para mim, mas Léo, para que eu vou usar altitude e velocidade? Um bom exemplo de como a Google usa esse recurso para definir, por exemplo, eu vou falar de velocidade. Eu tenho o aplicativo Google Maps no meu celular. Eu tenho 2 pontos quaisquer que eu preciso ir do ponto A para o ponto B. Imagina que é aqui o estúdio de gravação, né, para a minha casa. Então eu tenho o endereço do estúdio de gravação, ponto A, e tenho o endereço da minha casa, ponto B. Eu quero verificar, sei lá, aconteceu alguma eventualidade, o trânsito está parado, um acidente fechou a via que eu utilizo, enfim. Eu traço uma rota do meu ponto A até o meu ponto B, ou seja, do estúdio até a minha casa, e deixo que o Google Maps faça para mim a melhor rota possível para eu ir para casa. Nota, observa, faz um teste você aí agora, se você quiser, ou depois, enfim. Você consegue definir a distância, a rota e o tempo necessário que você vai precisar, né? Eu vou sair do ponto A para chegar no ponto B e vou levar 20 minutos. Isso tem a ver com essa informação de velocidade ali, que é por causa dessa velocidade que eu consigo ter uma previsão de tempo. Necessário para chegar entre 2 endereços. O exemplo da altitude, que a gente acabou de falar, altitude e velocidade, né? A Google, esse Street View que eu falei para vocês, foi, acho que tem uns 3 ou 4 anos, a Google lançou que ela estava fazendo o mapeamento do pico do Everest. Quem sabe, quem já ouviu falar, né? Quem não ouviu falar, melhor. O pico do Everest é o maior pico do mundo hoje, né? É um pico, eu não vou saber dizer a altura do pico do Everest. Mas se você quiser entrar no seu computador, procurar pico do Everest no Street View, você vai conseguir andar no pico do Everest como se estivesse lá usando esse recurso de Street View. Por quê? Porque eles mediram, né? Eles fizeram todo o mapeamento do pico por causa da altitude, ou seja, no momento em que você está na base do pico até você subir até lá em cima, tá? E isso tudo é possibilitado aí por causa dessa questão de altitude, tá bom? Vamos lá para o slide.
Isso a gente falou de localização e agora a gente vai começar a nossa solução da primeira situação problema. Eu vou convidar você aí para a tela do notebook comigo. Eu vou abrir o projeto. Esse primeiro exercício, gente, ele vai tomar um tempinho aí da gente. Por quê? Deixa eu abrir aqui o Android Studio. Ele vai tomar um tempinho da gente, por quê? Porque eu preciso falar da chave da API para vocês. Eu vou até já abrir aqui o meu navegador. Ficar com isso já pronto, né? Deixa eu colocar aqui no Google. Legal. Tô com o meu navegador, ó, tô com o meu e-mail conectado aqui, tá? Tô no Google. Eu posso, vou mostrar para vocês que lá dentro do próprio Android, eu tô com um projeto aberto aqui. Lá dentro do próprio Android, deixa eu fechar esse projeto. File Close Project, tá? Estou na tela de acesso aos projetos, ó, todos os projetos que eu tenho aqui, tá? Eu vou deixar paradinho aqui. Lá dentro do projeto, quando eu for criar um projeto de mapa, a gente vai fazer isso já já, a gente vai chegar num ponto lá que ele vai mostrar um link que vai me levar para um lugar aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou no Google, vou digitar API Google Maps. E muito provavelmente ele vai me dar um link aqui, ó, plataforma Google Maps. Se eu abrir esse link, ó, ele está mostrando para mim a página inicial para falar do Google Maps. Então eu tenho como usar, eu tenho alguns tópicos aqui inclusive que eu posso usar para acessar o Maps, o SDK do Maps, o trajeto, essa questão de lugares, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos lá no Android Studio. Eu vou iniciar um projeto, acho que alguém pediu para mim que eu configurasse a ideia do Android Studio de cor clara, tá, gente? Deixa eu já alterar aqui, porque eu acho que não estava enxergando bem, uma coisa assim. Vou tirar o tema Dárcula, vou colocar o IntelliJ Light, Apply, pronto, acho que fica melhor, né? Nessa aula, apesar de eu não gostar muito, prefiro escuro, mas eu acho que eu vou atender que isso foi um ponto tratado, foi um ponto apresentado na avaliação, naquele formulário de avaliação de satisfação, tá? Então, eu tenho que fazer valer a participação de vocês. Do que me adianta ter a avaliação de vocês se eu não ouvir ela, né? Para mim é interessante ouvir ela. Então, como foi avaliado que o fundo escuro, ele confunde um pouco a visão, eu vou deixar esse fundo claro agora, tá? Então, tô falando demais, gente. Vamos lá. Tô aqui no Android Studio, vou criar um novo projeto, tá? Create New Project. Nota que eu estou nesse momento usando a versão 4.1.3. Eu já tenho até atualização para 4.2, que eu acho que eu entreguei para vocês um material complementar, ensinando passo a passo de como instalar o Android, né? Porque algumas pessoas me mandaram, professor, eu estou dando um erro aqui na instalação do meu Android, olha só, mandando a mensagem de erro e tal, fica difícil para mim. Eu tive um caso de um aluno, acho que Agamenon, se não me falha a memória, né? Que apresentou uma dificuldade aí com relação ao processador da máquina dele. Acho que ele estava com um processador AMD. E nem sei, nem perguntei se ele conseguiu resolver o problema, né? Mas ele estava com um problema, apresentando um problema relacionado aí, parece que ao processador. Eu, infelizmente, não consegui ajudar ele com relação a isso, porque eu nunca tive computador com processador AMD. Todos os meus computadores sempre foram processadores Intel, né? Aí você me pergunta, mas Léo, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, tá? Interfere completamente aí. Não que a AMD seja ruim, tá, gente? Pode ter outra característica da configuração do aluno no computador dele, por exemplo, pouca memória. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pouca memória, que impediu a instalação, porque depois que você instala a ideia, ainda tem muita coisa que é instalada, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Como é uma coisa que tem reincidido muito. Requisitos para instalar Android Studio. Acho que aqui, ó, instalar Android Studio nesse link, vamos ver. Deixa eu ver. Visão geral. Essa documentação da Google, ela é muito completa, gente, muito completa mesmo.
tem muita informação, tá? Então a gente tem que tomar até um certo cuidado para não se perder no volume de informação. Por isso que a leitura minuciosa, ela é fundamental. Se você for fazer uma leitura, leia com muita atenção, tá? Para não passar por alguma informação relevante aí, tá? Bom, daqui a pouco eu acho essa informação, senão a gente vai perder tempo procurando configuração mínima de computador, mas eu já tinha encontrado, inclusive, tá? Então, olha lá, Create New Project. Aí, o que eu falo para vocês, que é um ponto positivo da IDE Android Studio, né? Que ela já entrega para mim pronto muitas coisas que eu precisaria codar, que eu precisaria desenvolver, que eu precisaria programar, né? Vou usar um termo mais comum. Olha só, aqui a gente já viu que eu tenho os templates, né? Select a Project Template, ou seja, eu tenho um template de projeto disponível que eu posso selecionar. E aí aqui eu tenho, ó, fone e tablet, Wear OS, Android TV, Automotive e Android Things, né? Então, ó, Android Phone e Tablet. Geralmente, os exemplos que eu tenho feito com vocês, eu tenho pego essa Empty Activity, ou seja, uma atividade vazia. Mas se eu for um pouquinho para baixo aqui, ó, olha o que eu vou encontrar já meio que pronto para mim. Google Maps Activity, tá? Google Maps Activity. Então, como a gente quer trabalhar com mapa, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher o template Google Maps Activity e vou clicar em Next, tá? E aí eu tenho um name aqui, ó. Eu vou colocar aqui, meu primeiro mapa, tá? Meu primeiro mapa. Ou, vou colocar assim, app com mapa, tá? App com mapa, tá? Já falei para vocês desse local, ó, Save Location, né? O local de localização do projeto, onde vai ser salvo. Então não vou me aprofundar nisso aqui. E eu tenho o SDK mínimo, né? Que é a minha API 21 aqui, tá? Então eu estou usando aqui, marcando a API 21. Eu tenho uma dúvida aqui que o pessoal de Sobral ali mandou para mim. Vamos lá. Acho que não enviou o meu boa noite anteriormente. Tive uma instabilidade na minha rede. Ah, tá. Tô falando. Tá. Sobral. Processadores AMD têm que ativar uma opção lá no SDK Tools. Se o erro persistir, pode ser outra coisa. André, lá de Sobral. André, muito obrigado pela dica, tá? Agamenon, se estiver assistindo, Agamenon, olha a dica do André lá de Sobral. Você tem que ir no SDK Tools ali para ativar uma opção nele. Então procura. Acho que já facilita um pouco. Acho que, se não me falha a memória, o Agamenon, inclusive, encontrou um fórum, falou para mim que seguiu as orientações desse fórum lá. Eu vou até pesquisar também, porque se surgir novamente essa dúvida, eu fico ciente para orientar vocês. Mas eu realmente não conheço as configurações para AMD, porque eu não tenho, né? Como eu falei para vocês, nunca tive AMD de processador nos computadores que eu já tive, nos notebooks que eu já tive. Mas valeu a dica do André lá de Sobral. Valeu, obrigadão pela participação, tá, André? Vinícius, estamos por aí, brigadão, viu? Bom, como eu estava falando, o nome do meu aplicativo, deixei a localização Java, estou usando a API 21, vou clicar em Finish. Quando eu clico em Finish, eu tenho que aguardar um pouquinho a criação do projeto, tá, gente? Esse processo, ele demora um pouquinho, porque e assim, como eu falei para vocês na aula passada, quanto mais complexo for a ideia, quanto mais recurso essa ideia tiver, mais demorado esse processo inicial é. Tá? Porque ele carrega layout, ele carrega componente de layout, ele carrega ícone, e isso demora um pouco. Como eu estou iniciando um projeto de mapa, isso vai levar um tempinho. Então a gente está aqui, olha, está fazendo build, né? O Ground Build Model, vamos ver aqui no build, olha, ele está preparando os scripts, olha lá, rodou, pelo jeito, pronto. Finalizou o build, apresentou para mim os arquivos do projeto, está aqui, ó. Android, tá legal, tá? Então tá aqui, já tenho o projeto pronto, as pastas do projeto pronto, e a primeira coisa que ele me mostra, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu comentei com vocês ali no slide sobre esse OnMap Ready Callback, tá? Eu mostrei lá no mapa para vocês que para a gente utilizar essa questão de mapas, a gente usa esse OnReady Callback, que é um Map Ready Callback, tá? E olha só que legal. Então hoje eu estou estendendo o Maps Activity, estendendo para um fragment, né? E implementando, ó, o OnMap Ready Callback.
Isso aqui, gente, ó, tudo isso de código não é muita coisa, mas ele já implementou alguma coisa, né? Ele fez para mim automaticamente. Olha só, ó, eu tenho um Map Ready aqui, tá? Chamando o Google Map. E aí eu tenho uma latitude, longitude, lat LNG, Sydney, tá? Ele tá passando para mim uma latitude e uma longitude de um local já padrão. Aí ele está falando aqui, ó, Maker in Sydney, tá? Então ele já instancia para mim, ele já adiciona, ó, Add Maker aqui, é um ponto no mapa, né? Aquele marcador que a gente costuma ver nos mapas. Vamos rodar, eu não vou fazer alteração nenhuma agora, eu vou fazer uma modificação aqui. Mas antes de fazer essa modificação, vamos rodar essa API, eu vou subir o meu emulador, deixa ele carregar para mim, para a gente ver como é que fica esse mapa, tá? Vamos ver se ele vai aparecer o mapa, na verdade. Só porque eu quero mostrar para vocês uma coisinha aqui, ó. Tá carregando o meu emulador, rodando aqui o meu celular, do emulador que eu utilizo, conectando, abriu ali o meu emulador, vocês estão vendo meu celular carregando, ele vai montar a aplicação, tá? Essa aplicação de mapa. Deixa eu diminuir essa área aqui. Pronto. Aí vocês vou ajustar aqui, ó, meu layout. Então vocês estão vendo meu emulador ali, o meu celular, e estão vendo mais a parte do código no centro, tá? Gente, se tiver legal aí o código com esse fundo branco, ou melhor, se não tiver legal, me faz saber, tá? Dá um oi, Léo, eu acho que é melhor no escuro, que eu volto pro escuro rapidinho. Mas eu estou pensando na gente conduzir essa aula com esse fundo branco. Mas se tiver algum problema aí, fiquem à vontade de manifestar, porque eu troco aqui. Eu acho interessante vocês observarem os detalhes que a gente está vendo na aula de hoje, tá? Tá carregando. Olha lá, ele carregou o aplicativo, tá? Pronto, apareceu o aplicativo ali. Só que o que você está vendo? Nada. A gente não está vendo o mapa aí, né? Por que a gente não está vendo o mapa? Nota só uma coisinha, tá? Se você olhar aqui embaixo, ó, no rodapé do meu emulador, não sei se vocês estão vendo a seta do meu mouse, eu estou mexendo ela bem devagar para vocês acompanharem aí onde eu quero mostrar para vocês, ó. Eu estou levando a seta para o canto inferior esquerdo da minha tela. Opa, vamos lá, canto inferior esquerdo da minha tela. E ele está mostrando uma logozinha do Google aqui, ó, tá? Vou mostrar para vocês, deixa eu abrir o Maps aqui. Só para a gente ver, para vocês verem, que às vezes é um detalhe que muitos de vocês não conhecem, né? Ele carregou o Maps, deixa eu procurar. Legal. Não sei se vai dar para ver, porque tem muita informação no Maps, mas aqui embaixo, no centro do meu mapa, eu tenho a logo da Google, tá? O que isso quer dizer, gente? Lá no meu aplicativo, ele não está carregando o mapa. Por quê? Porque eu preciso fazer uma configuração aqui, ó. Mas ele está mostrando a logo. De certa forma está funcionando, só não está aparecendo o mapa, tá? Então, ó, vamos conhecer os arquivos do projeto de mapa. Bom, eu tenho aqui no Java a minha Maps Activity, que nesse caso aqui é a minha activity principal, né? Porque eu já criei de mapa, tá? Se eu vim aqui em Res, Layout, Activity Maps, deixa eu carregar aqui o layout, pronto. Estou aqui no layout, essa é uma coisa legal, né? Do meu layout, da IDE, na verdade, eu vou mostrar o código. O que ele está fazendo para mim aqui, ó? Ele está criando um fragment, ó. Dá até para ver no design, né? Que eu teria que fazer manual aqui, se eu fosse implementar um mapa manualmente, né, no meu aplicativo. Então ele já cria para mim esse fragment, ó. Ele cria o fragment, tem todos os atributos desse fragment já devidamente configurados. Além disso, eu tenho aqui, cadê values? Ó, aqui na minha, deixa eu só ver como é que tá aparecendo ali. Aqui no meu projeto, em values aqui, ó, em res de resource, né? Values, eu tenho aqui esse Google Maps, Google underline Maps, cliquei nele ali, tá, gente? Underline a API, API.xml. Que ele já, vou fechar aqui o layout, né? Que ele já está aberto aqui para mim. Na verdade, ele já abre por padrão. Deixa eu omitir o meu emulador, ou esconder ele e guardar ele temporariamente aqui também. Nota o seguinte, tá? Ele vai falar para mim o seguinte, ó. Depois que você carregar a sua aplicação, você precisa, ó, you need a Google Map API Key. Você precisa de uma chave da API do Google Maps, tá?
para você obter uma, to get one, siga esse link e siga, né, os direcionamentos, as instruções ao pressionar ali, aí press create at the end, né? No final você vai clicar press. Então o que ele está falando? Ó, tem um link aqui que é um link bem grande, que ele já vai me levar para a página que eu preciso ir, tá? Então eu tenho que selecionar tudo isso aqui. Vou selecionar de uma vez, tá? Ctrl C. Ele vai me levar para uma página que é onde eu configuro a minha conta. Gente, lembrando aquilo que eu falei agora há pouco. Você precisa de um e-mail do Gmail. Sem o e-mail do Gmail você não consegue fazer isso aqui, porque é um serviço da Google, certo? Então você precisa de um e-mail do Gmail. Eu vou copiar esse link, vou abrir o meu navegador. Eu já estou logado no meu e-mail. Então o que vai acontecer? Ele não vai nem pedir para eu digitar e-mail e senha, porque eu já digitei, ó. Se eu abrir o meu Gmail aqui, só para vocês verem, eu estou conectado aqui, ó. Ele já vai entrar no meu e-mail, ó. Entrou no meu e-mail, tá bom? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer a conexão automática. O Ctrl V aqui no link, aquele link que eu trouxe lá, ó. Esse link grande que eu trouxe aqui no meu projeto, tá? Que está dentro do arquivo Google_Maps_API.xml, API.xml, tá? Vou dar um Enter aqui, ó. Tem que esperar um pouquinho, ele vai carregar para mim o ambiente onde eu faço esse cadastro. Eu acho até que eu já usei essa conta. Vamos verificar. Legal, legal. Então ele vai parar aqui, ó. Depois que se você não tiver logado no navegador que você estiver utilizando, depois que você digitar o e-mail e senha, você vai vir para essa mesma tela, tá? O que ele está dizendo aqui? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Registre seu aplicativo no serviço Maps SDK para Android do Google Cloud Platform, tá? Isso aqui vai ser útil, gente, para quê? Você desenvolveu uma aplicação e você quer publicar essa aplicação no Play Store lá para ficar disponível para as pessoas instalarem. Você vai precisar dessa chave. Para rodar ele aqui só para testar, você vai precisar da chave, tá? Você tem a opção de criar um projeto e clicar em continuar. Eu já tenho aqui, ó, My First Project. Eu vou clicar nele e vou clicar em continuar. Se você criar um projeto ou você clicar num projeto que você já tem, no final você vai vir para essa tela aqui, ó. Vai vir para o mesmo lugar. A API está ativada, né? Então, em seguida você precisará criar uma chave de API para chamar a API. Eu vou clicar aqui, ó, criar chave de API. Ele vai criar, eu acho que eu vou ter uma terceira ou uma quarta chave aqui, vamos ver. E aí ele vai vir para essa tela. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, é verdade, tem 3 chaves, tá? Então eu tenho que pegar a chave que eu criei agora. Eu criei 2 ontem e uma agora. A chave está aqui, ó. Ele mostra a chave de API 3, a data, né? As restrições. E aqui a chave, ó. Eu tenho 2 botõezinhos do lado dela, que eu clico nesses 2 botões e eu copio essa chave, tá? Vou lá na minha aplicação. Aqui em Google Maps API, eu tenho aqui a string com o nome onde eu devo colocar. Tá aqui, ó. You key here, your key here, né? A sua chave aqui. Eu apago essa frase e colo a minha chave aqui, ó, Ctrl V e dou um Ctrl S, tá? Vamos, olha lá meu aplicativo, vou reiniciar ele aqui, vamos ver se só colocando a chave agora vai aparecer o mapa, né? Então ele tem que carregar o mapa, demora um pouquinho, pronto, tá lá o mapa. Olha que legal. Agora eu já consigo, por exemplo, Austrália, ó, consigo movimentar o mapa. Tá vendo o marcador aqui no mapa? Vou dar 2 cliques, tá? Então ele tá pegando um ponto do mapa, que é a latitude e longitude desse mapa. O local, né? Marker em Sydney, ponto em Sydney. Eu vou fazer uma coisa aqui, vamos lá? Vou lá eu não vou fechar essa parte do API aqui, que eu preciso mostrar as bibliotecas para vocês. Eu vou mostrar para vocês um sistema legal. Existem outros, tá, gente? Mas eu gostei desse aqui pesquisando para trazer para vocês uma sugestão. www.find latitude and longitude. Find latitude and longitude. É um site que você encontra uma latitude e uma longitude de um determinado local. Olha aqui que legal. E aí, ó, eu posso, utilizando a tecla Ctrl, rolar a bolinha do mouse, ele vai afastar, né? Eu vou achar aqui, vou olhar para o globo. Deixa eu pegar o endereço aqui
Vamos lá, para o mapa do Brasil. Rolar, vamos lá, eu tô aqui no Paraná, em Londrina, vamos lá, em Londrina, ó, tô em Londrina, tá? Vou pegar o meu endereço. Vamos ver se ele pega, onde é que eu tô? Aqui, acho que aqui em cima é meu endereço. Legal, passei. Aqui, ó. Vou pegar aqui essa rua, Rua Maria Cozan, Pelarice. Cliquei no endereço. Quando eu clico no endereço, ele vai trazer para mim aqui a latitude e longitude desse endereço. Eu vou copiar esse código aqui, vou lá no meu projeto, vou voltar aqui no Maps Activity, na minha atividade, né? Lembra aqui do LNG Sydney, né? Eu vou trocar esse Sydney para Londrina. Vou trocar, tem que trocar aqui também, né? Londrina. Vou colocar aqui a mensagem que eu quero, né? Ponto em Londrina. E a latitude e longitude, eu vou fazer o seguinte. Na latitude eu colo a latitude, lógico, né? Óbvio, vamos lá. Na longitude eu colo a longitude, certo? Colei. Vou reiniciar o mapa para ver se ele pega esse endereço que eu passei aí, que eu mostrei para vocês, nesse serviço aqui, ó. Fui lá, aproximei o mapa, né? E peguei um endereço qualquer. Ele já tá, ele até mostra para minha região, ó. América do Norte, tá? Ou melhor, ele não tá pegando aqui, na verdade ele parte da América do Norte. Ele começa lá nos Estados Unidos e aí eu reposicionei ele aqui, né? Ó, e voltou para América do Norte, tá? Vamos lá? Não, tá aqui mesmo. Tá aqui onde eu tô. Então eu vou reiniciar minha aplicação. Vamos ver se ele troca a posição no mapa. Olha lá, ó. Tô em Londrina, tá vendo aqui? Ele já acabou, ele puxou para mim. Se eu clicar na marcação, ó, ele tá mostrando agora ponto em Londrina. Eu vou dar 2 cliques. 2 cliques. Vou aproximar aqui o mapa para ver se ele tá pegando aquele ponto, aquela rua que eu falei para vocês. Olha lá, ó. Maria Cozan Pelarice. Legal? Que é o mesmo que eu tinha pego aqui nesse serviço. Então eu adiciono a latitude e longitude e ele traz para mim. Mas percebeu? Eu vou fechar aqui o meu emulador, que ele só fez isso depois que eu peguei a chave. Eu tenho que ter essa chave da minha API. Vou voltar lá no ambiente rapidão. Aqui eu tenho essa bibliotecas. Olha o tanto de API que vocês podem utilizar. Dá para vocês, vou só mostrar para vocês, tá? Olha o tanto de API que vocês podem utilizar aqui, ó. Lugares API, Roads API, JavaScript API. Tudo isso aqui é API, gente. Gmail API, Google Sheets API, ó. Google Calendar, que é o serviço de calendário, de agenda API, Google Drive, tudo isso aqui é API que você pode utilizar, tá? Então existe um conjunto gigantesco, eu tenho até as APIs do Google Cloud, ó. Dispositivos móveis, de publicidade, tá bom? Então tem vários recursos de API ali que dá para utilizar. Bom, mostrei para vocês como utilizar um mapa e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não se acanhe, não se apoquente, mande sua dúvida aí. Vamos lá para a tela do slide, então, para eu mostrar para vocês. Olha o que a gente viu lá. Então a gente viu OnMap Ready Callback e vocês viram o OnMap Ready no Google Map, fazendo uma instância ali, né? Eu mostrei para vocês. Ele já cria isso para mim, gente. Eu teria que digitar isso, eu teria que programar isso na unha, né? Quando eu escolho o mapa, ele já cria para mim o projeto com o mapa. Vamos avançar? Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, mandem aí, a gente vai interagindo e conversando à medida que vocês vão, se surgir dúvidas, mas eu acho que eu fui bem minucioso, até demais ali, para vocês entenderem o processo de uso de mapa, tá bom? Vamos avançar então? Agora, multimídia.
Falando de multimídia, né, gente? A gente está trabalhando ali agora com as imagens. Eu vou mostrar para vocês um recurso de imagem que a gente vai utilizar na próxima tarefa, um pouquinho antes de terminar a nossa última aula. Mas vamos lá para o slide. A gente tem aí dos recursos multimídia esse camarada aqui, né? Esse drawable. Eu vou mostrar para vocês ali, inclusive, para exibição de imagem, inclusive para mexer na imagem, desenhar. A gente pode, como o arquivo XML, a gente já viu lá que os arquivos de interface, eles terminam com XML ali no Android Studio, né? Como a gente viu que eu posso trabalhar a interface de uma aplicação com XML, isso, dependendo da minha criatividade, do meu conhecimento, com a ideia, eu faço o que eu quiser ali, tá? Eu desenho uma tela, eu desenho um botão, eu faço o que eu quiser. Então essa classe aí, ela trabalha com imagens estáticas e ela tem suas subclasses, tá? Que podem desenhar formas e imagens, né? Pois se trata de uma abstração geral de algo que pode ser desenhado. Então o Drawable ele serve para isso, para fazer esses desenhos na tela, tá? Então nesse campo da multimídia a gente tem a organização disso. Então o primeiro item que a gente tem é o imagem, usando o Drawable ali para fazer os desenhos na tela. Vamos lá no slide? O próximo que a gente tem agora é de vídeo, tá? Para vídeo, gente, eu tenho aí, a gente tem alguns callbacks aí que podem servir, né? Que devem servirão e que serão utilizados para a gente trabalhar com reprodução de vídeo num aplicativo. Tá? Então, ó, para a gente utilizar a reprodução de vídeo aí, ou criar um aplicativo que vai reproduzir um vídeo, a gente pode, por exemplo, utilizar, né, um exemplo para vocês entenderem. Quando eu fecho o aplicativo, abri um aplicativo de vídeo, ele está reproduzindo o vídeo. Quando eu fecho esse aplicativo, ele tem que guardar um estado para mim, uma atividade, que é um callback, a gente chama de callback. Então, se eu fechei, muito provavelmente eu vou ter aqui um onStop, que é um callback que vai parar o vídeo, tá? Eu acho que já acontece com vocês. Por exemplo, eu tenho... Às vezes eu estou com o celular, muitos de vocês fazem isso também, ouvindo uma música. E aí tem aplicativo que, se você minimiza o aplicativo de música, ele para de tocar. Então ele tem ali muito provavelmente um callback de on pause. E tem aplicativo que, mesmo você navegando em outros aplicativos, fazer tipo, vai para o WhatsApp, vai para um Instagram da vida, para um Twitter ou tal, a música continua tocando, né? Então, isso tudo são comportamentos de callback que a gente configurou no aplicativo que a gente está desenvolvendo. Vamos lá para o slide? Isso o de vídeo, tá? A gente tem a API de câmera. Eu já falei agora há pouco, vou voltar lá e mostrar para vocês novamente o ambiente ali de APIs que a gente pode utilizar. Quando a gente fala de dispositivo móvel, a gente tem várias APIs. Eu mostrei algumas ali. Vou deixar, acho que eu deixei o link, eu vou deixar o link para vocês acessarem isso aí. Mas se vocês criarem um projeto no Android Studio, gente, de mapa, e copiar aquele link grande que aparece lá dentro, você vai bater lá naquele ambiente para ativar a sua API e gerar uma chave para você usar, tá? Lá vocês têm as bibliotecas e a gente tem lá, por exemplo, uma API de câmera. O que essa API de câmera faz aí no contexto de um aplicativo que nós estejamos aí, que nós pretendemos desenvolver, né? Ele permite, por exemplo, realizar diversas tarefas com esse recurso. Por exemplo, a captura de uma imagem. Eu quero tirar uma foto, então eu vou configurar a minha API para que eu guarde a imagem, né? Eu quero gravar um vídeo, eu vou utilizar a API para que ele grave um vídeo a partir da câmera, tá bom? No meu aplicativo, por exemplo, guardar uma imagem no meu aplicativo. Tudo isso é responsabilidade aí de uma API de câmera. Então é necessário, Léo, eu quero usar a API de câmera no meu aplicativo. O que eu vou ter que fazer? Meu conselho é assim, eu falo muito de documentação, alguns acham legal, outros não gostam tanto assim, mas gente, não tem para onde fugir. Lê. Você quer usar uma API de vídeo, quer configurar uma API de vídeo adequadamente no aplicativo que você está desenvolvendo, você vai ter que ler. Quer ver por quê? Você pode ter diferença, não estou dizendo que tem, mas você pode ter diferença de um aplicativo que utilizou uma API de vídeo e foi desenvolvido na IDE 3.0
para um aplicativo que está utilizando a API de vídeo numa IDE com interface, uma IDE, tipo essa IDE que eu estou usando 4.1. Pode ter divergência nisso. Por isso que eu sempre recomendo, vocês sempre vão ouvir de mim, eu falando para vocês, gente, consultem a documentação. Porque a documentação do Android Studio, ela está sempre sendo atualizada. É uma atualização até frequente, é uma atualização legal. É uma atualização que permite a você, a nós, programadores, acompanhar as modificações que surgem no processo de desenvolvimento para aplicativo móvel. Tá? Então, leiam a documentação, não tem para onde fugir. Vamos lá para o slide? Bom, falamos aí da câmera, tem as fontes ali que já mencionei, né? Um outro recurso que é muito utilizado, e está cada vez mais frequente, eu acho que eu falei sobre isso, na primeira aula em que nós conversávamos ali de tendências de mercado, né? Eu falava com vocês sobre tendências de mercado, as implicações dessas tendências de mercado para o desenvolvimento mobile, e o que a gente tinha aí de intervenção. Então eu falava lá, por exemplo, de IA. Inteligência artificial, né? E eu falava de IA justamente falando de reconhecimento de voz. Eu usava um exemplo para vocês. Por exemplo, quem tem um Android no celular tem um assistente chamado Google, vou colocar aqui G, né? Google Assistente, que inclusive tem também na TV, tá? Se você comprar uma TV Smart Assistente, opa, esquecendo aqui do resto. Se você comprar uma TV Smart que esteja com o sistema operacional Android instalado, você vai ter nessa TV, muito provavelmente, um Google Assistente. Você quer ver uma utilização legal desses assistentes para quem está na TV? Ou você vai acessar a Netflix. Eu não sei vocês, gente, eu acho terrível. Você vai assistir um streaming de vídeo lá, que você tem que ficar com o controle da TV, setinha para o lado, você vai clicando letra por letra para achar um filme que você quer assistir. Eu acho aquilo terrível. Então, existem alguns modelos de TV que tem embutido na TV um comando de voz. Você pega o controle, aperta um botão, esse controle, a TV devidamente configurada, ela vai acionar um assistente que está configurado nessa TV. Então, um exemplo de assistente é o Google Assistente. Você aperta o botão, espera um pouquinho, ele vai fazer um barulhinho lá, um bip sonoro, e aí você sabe que você pode falar. E você fala, né? O nome de um filme que você quer. Espera um pouquinho, o assistente monta o que você falou com o comando de voz e automaticamente, a partir desse comando, ele procura no catálogo de filmes o filme que tem aquele nome. Tá? Isso é relativamente aí uma inteligência artificial que utiliza comando de voz. Isso também existe no celular. Vamos lá para a tela do slide? Então eu posso utilizar um comando de voz, você quer ver um exemplo? Para encontrar no Google Maps, para encontrar um endereço. Eu narro, né? Eu clico lá, vai ter, muito possivelmente, eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, mas vai ter um desenho assim, ó, que é tipo um microfoninho, tá? Que aí você clica nesse microfoninho, vou até olhar meu celular aqui para ver se meu desenho de Leonardo da Vinci está aproximado, tá, gente? Mas você clica nesse desenho e aí ele vai ativar o microfone, tá? Então ele ativa o microfone, na verdade não é nem assim, tá? Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Ele ativa, é tipo isso aqui, é um íconezinho bem legal, e aí ele tem, tá? As simbologias aí. Então você vai, ela faz parecer essa questão do microfone, né? Você vai clicar nesse botão, ele vai acionar a API ali e vai permitir que o seu microfone capture a sua voz ou o som, né, naquele momento. Então você narra ali um endereço, por causa do reconhecimento de voz você vai ter, por exemplo, no Google Maps, o local registrado ali no mapa, tá bom? Ele está em alta, estou dizendo aqui, né? Está em alta por causa disso, porque essa questão da presença virtual, gente, a presença digital das organizações, elas têm demandado isso. Então, a gente está utilizando cada vez mais ações baseadas nesses comandos, nos reconhecimentos de voz, né? É legal falando de Google que a gente tem visto com frequência, não sei quem utiliza o serviço, se você tem configurado no seu celular o Google Assistente com o comando de voz,
você vai saber o que eu estou dizendo. A gente recebe, eu tenho isso configurado e eu recebo frequentemente melhorias nesse reconhecimento de voz a partir do serviço do Google Assistente. Eu recebo um e-mail dizendo, ó, você quer tentar achar restaurantes nas proximidades. Então ele dá alguns comandinhos padrão que você pode utilizar e utilizando esses comandos você acessa determinado recurso, por exemplo, como no Google Maps que eu acabei de falar, no Google Maps, tá? Então eles têm melhorado, aperfeiçoado cada vez mais esse processo, esse comando, né? Essa coisa do reconhecimento de voz. Vamos lá para o slide? Gestos e toque na tela e sensores. Falando de gesto, né, gente? Vou pegar o meu celular para mostrar para vocês, inclusive. Então eu estou com o celular na mão. Uma coisa que é comum é eu fazer esse movimento, né? Eu coloco os dois dedos na tela e afasto os dedos, né? Esse movimento de afastar os dedos, ele geralmente, dependendo se for uma foto, por exemplo, eu faço isso, ele dá um zoom na imagem, ele aproxima a imagem. Eu estou no mapa, se eu faço isso com o dedo, ele também aproxima o mapa para mim, né? E essa questão dos gestos e o toque, ele vai determinar. Então, quando eu tenho sensores, para isso eu tenho sensores na tela do celular, que quando eu coloco os dois dedos na tela, esses sensores eles vão detectar na tela a posição do meu dedo e vai ficar, tipo, é meio que como se fosse um guarda, que fica assim alerta, tipo, opa, eles tocaram na tela, vamos ficar atento para ver que movimento que eles vão fazer. Então eu posso afastar os dedos e aproximar, e aí eu estou afastando o zoom se eu estiver olhando uma imagem, e posso colocar os dedos juntos e afastar e eu estou dando um zoom. São esses sensores que percebem o movimento na tela e que vão disparar uma ação a partir desses gestos, tá bom? Vamos lá para o slide? Então a gente está falando aí da detecção de gestos, né? Que é o que eu acabei de mencionar para vocês. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Deixa eu só abrir aqui. Ah, tá, o Vinícius está pedindo os links. Manda sim, Vini, me manda, faz uma gentileza para mim. Dispara um e-mail para mim, para eu não esquecer, senão eu posso esquecer, tá bom? Dá um oi lá no e-mail e eu te encaminho esses links tranquilamente, tá bom? E você disponibiliza, mas eu acho que eu mandei hoje. Mas enfim, pede lá que eu te mando de novo, tá? Faz essa gentileza para mim. Detecção de gestos, gente, é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Parece, quando você para, é uma coisa que a gente faz, quem está habituado a mexer com o celular, é uma coisa que a gente faz tão naturalmente. Vou desenhar aqui o celular do século 22, tá, gente? Quem quiser copiar o meu layout, fica à vontade. Esse celular aqui vai dar muita grana ainda. Vou colocar aqui 3 câmeras. Quem quiser, essa questão, é interessante quando a gente olha para o celular no uso habitual, a gente acaba não parando para pensar nesses detalhes que eu estou mencionando agora dessa questão da detecção de gestos, né? O gesto de toque, ele é a utilização de toque feito na tela com um ou mais dedos, tá? O aplicativo que está sendo usado naquele momento em que eu estou colocando toque na tela, ele interpreta o padrão, né, desse gesto, desse toque, como um gesto específico, tá, gente? Então ele vai fazer esse processo de detecção dos gestos. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou na tela do celular. É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês testarem. Eu estou fazendo para vocês testarem agora, inclusive. Abre uma foto, por favor, e faz esse movimento, né? Coloca os dois dedos na tela e abre os dedos para cima, na vertical, né? O dedo para cima, o outro dedo para baixo. Vê o que ele vai fazer com a foto. Faz o mesmo processo com os dedos, só que agora na horizontal. Abre os dedos, afastando ele um para o lado esquerdo e outro para o lado direito e vê o que vai acontecer com a imagem. Tá? Façam esse teste agora. E existe um padrão no movimento. Por exemplo, existem celulares, eu acho até que esse meu tem isso. Eu quero capturar a tela do celular. Tô lá com um problema no aplicativo, quero mandar para o meu professor, quero capturar a tela do meu celular. Esse aqui tem um recurso que eu coloco os 3 dedos na tela, pode ser em qualquer posição. Eu coloco os 3 dedos e deixo parado.
dá uns 2 segundinhos, ele printa a tela para mim e guarda a imagem que printou. E isso varia de dispositivo para dispositivo. Vocês vão ter dispositivos, eu tenho, por exemplo, falando de sensores, eu acho que esse meu celular vai aparecer para vocês, eu acho que esse meu celular vai ter. Se eu balançar ele, olha lá, dá para ver a luz do celular? Isso aqui não é toque na tela, isso aqui é sensor de movimento. Eu balancei de novo, ó, ele apagou a foto, dá para ver aí, né? Eu tenho a câmera traseira e tenho a lanterna dessa câmera, tá? Então, ó, eu sacudi, ele ligou para mim a luz, a lanterna da minha câmera. Eu sacudi de novo, ele apagou. Tudo isso são sensores configurados no meu celular, que aliados aí com recursos como essa questão da API de câmera e tudo mais, eles acionam ações do meu celular, tá bom? Então, isso aí eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso. Vamos avançar aqui no slide. Falei dos sensores. A gente tem os dispositivos Android aí, né? A maioria deles, gente, tem sensores. Esses sensores, eles têm aumentado em número e em complexidade. Acho que é legal falar isso. Então, por exemplo, a gente tem sensores que medem, aqui eu estou dando um exemplo, né? Sensores que medem coisas como movimentos. Certo? Como é que eu sei a distância do ponto A e do ponto B que eu acabei de mencionar para vocês? Ou, sei lá, Léo, eu tenho um aplicativo que ele controla os meus passos diários. Para saber, né? É um aplicativo Passos. É um aplicativo com foco nessa questão da saúde, melhorar meu condicionamento, eu não faço exercício, tal, mexer na minha parte cardiológica e tal, ele controla para mim. Como é que ele sabe disso? Porque ele tem aí um sensor responsável por acompanhar os movimentos. Então você define lá, quando eu der 500 passos no dia, eu vou ter queimado X calorias e eu vou ter feito exercício semelhante a andar de bicicleta por 5 quilômetros, por causa dessa medição de movimento, tá? Eles geram dados brutos com alta precisão e são úteis para monitorar coisas como posicionamento tridimensional, inclusive, do dispositivo. Posicionamento tridimensional do dispositivo. Um exemplo de posicionamento do dispositivo legal da gente comentar. Você pega o endereço, vou usar o exemplo de novo do ponto A ao ponto B. Isso tem melhorado cada vez mais. Mas você pega o endereço de algum lugar, eu vou na casa de um amigo, ele me chamou para jantar lá, só que eu nunca fui na casa dele. Ele me manda a localização pelo WhatsApp. Eu clico na localização, sai do WhatsApp e vai para o Google Maps. Ele abre no Google Maps e ele me mostra o ponto daquele local e uma bolinha em volta ali, né? Que vai tratar da precisão daquela localização. E aí eu tenho em volta daquela bolinha por exemplo, nesse exemplo especificamente, uma margem de erro. Pode, dependendo do GPS, dependendo da qualidade do sinal, pode ser uma coisa de 6 km de circunferência, 10 km de circunferência. Quer ver um exemplo? Uber. Às vezes você chama, não sei onde vocês estão, quem tem, quem não tem, mas às vezes você chama um Uber, você está num ponto, né, sei lá, você está num ponto comercial, saiu ali de um mercado, e aí você chama o Uber passa de você e vai parar lá na frente. Porque o aplicativo, o Uber, está usando essa questão de posicionamento e ele tem uma margem de erro que ele erra, né? Por isso que é interessante sempre informar o endereço. Mas isso, gente, tem melhorado muito. Essa precisão tem aumentado, tá bom? Vamos lá para os slides. E a responsabilidade disso, a responsabilidade de fazer esse trabalho que eu estou mencionando com vocês, são dos sensores aí, tá? A gente acabou de falar deles. E a gente está caminhando para o final da nossa aula, a gente está entrando na SP1, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais dessa questão do mapa, mostrar para vocês uns arquivos que a gente precisa ter ali, que é interessante, e vou criar o projeto da imagem, para a gente trabalhar com imagem ali. Vou mostrar alguns arquivos de imagem que já estão disponíveis dentro da IDE e mostrar para vocês que vocês podem utilizar essas imagens. Se for surgindo dúvida, gente, por favor, me aciona. Nossos momentos finais estão chegando aí. Então, por favor, vamos aproveitar esse momento. Vamos para a tela do notebook? Na tela do notebook a gente está vendo o projeto aí do mapa. Antes que eu fale da imagem, de adicionar uma imagem, eu vou mostrar para vocês a tela do mapa. Opa, meu notebook está entrando em stand-by, deixa eu ligar ele novamente. Vou mostrar para vocês a tela do mapa, tá? Vamos lá para o notebook, voltou? Então assim, ó, já falei para vocês, deixa eu ver aqui o meu emulador. Legal, tá ali, já estou conseguindo, já mostrei para vocês essa questão da marcação e tudo mais, né?
Bom, olha lá, ó, Google Maps, né? O Support Fragment, eu acho, tá certo, Maps, ó, Get Map Async, né? Que ele tá pegando umas informações ali. Eu tenho arquivos de cores. Deixa eu fechar isso aqui. O que é legal dos arquivos de cores? Deixa eu mostrar no emulador. Então, por exemplo, eu tenho uma barra lá em cima, né? Não sei se eu alterar aqui. Deixa eu colocar uma cor bem nada a ver. É bom que eu posso clicar aqui na cor. Tem que saber se ela está sendo usada ali na cor de barra, né? Posso clicar aqui na paletinha de cores, ele vai mostrar a paleta, eu escolho a cor que eu quero. Deixa eu reiniciar o aplicativo para ver se eu troquei a cor da borda lá de cima. É isso mesmo, ó. Acabei de trocar a cor da minha barra ali, daquela borda de cima do meu mapa, tá bom? Então eu faço essa alteração aqui em Values Colors. Uma coisa legal é esse strings. Os arquivos de string, ele mostra para mim o nome do aplicativo. É porque aqui não está aparecendo, não dá para aparecer nesse formato, mas esse app com mapa foi o nome que eu coloquei lá na criação do aplicativo. Se vocês se recordam ali no início, app com mapa é o nome que eu coloquei no meu projeto, tá? Acho que é isso. Drawable é esse que a gente está falando de imagem, ele já está aqui no mapa, mas eu vou criar um novo projeto para mostrar para vocês. Mas, por exemplo, ó, esse aqui é um ícone, tá? Vamos lá, vou fazer o seguinte, vou fechar esse projeto, vou terminar aqui o meu emulador. Deixa eu minimizar a janela, senão vocês vão confundir o que é projeto, o que é navegador, o que é Android Studio. Vou criar um novo projeto. Agora eu vou usar uma Empty Activity, tá? Um projeto vazio, Next. Vou colocar aqui app com imagem. Vou seguir o padrão, tá? O resto das configurações eu não altero, Finish. Olha lá, ele vai criar para mim, como é uma Empty Activity, ele monta mais rápido isso, né? Vamos lá. Legal, já montou, tá? Então eu tenho, olha lá, as pastas e tem uma... Deixa eu pegar o layout aqui, ó, é um layout vazio, tá? Então o que ele tem aqui nesse layout? Ele tem um test view que por padrão vem um hello world ali. Deixa eu carregar a minha API para ver se está dando certo. Meu emulador, né? Deixa ele carregar a aplicação. Olha lá, ó, operação bem sucedida, olha lá, hello world, né? Então tá funcionando. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse test view. E aí, antes que eu altere, que eu insira uma imagem, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Uma coisa que a gente precisa saber, né? As imagens, elas têm um tipo específico. Como eu estou trabalhando com imagem estática, eu posso adicionar imagens do tipo... Vamos lá para o slide rapidinho, que eu vou rabiscar ali para vocês, tá? Eu posso adicionar imagens do tipo JPG, PNG e GIF. Qual que é a diferença básica, né? A JPG é um padrão de imagem que surgiu quando a internet era internet de escada ainda, era uma internet mais lenta. O JPG era um arquivo de imagem que tinha uma qualidade muito boa e gerava um arquivo muito pequeno, tá? O PNG é um padrão de arquivo que suporta, por exemplo, transparência. Então você quer fazer uma foto sua em estúdio, num fundo, num chroma key ali de cor verde, né? Inclusive tem um aqui na minha frente. Então eu quero tirar aquele cor de fundo e quero colocar a minha foto numa praia. Você vai precisar trabalhar com padrão PNG. E o GIF, basicamente, ele também suporta transparência, mas ele basicamente tem como característica a animaçãozinha, né? Você tem alguns quadros chaves ali. Então eu consigo trabalhar, vamos lá para a tela do notebook, eu consigo trabalhar com esse padrão de arquivo de imagem aqui, tá? Eu vou pegar um arquivo de imagem que eu tenho separado aqui, que é uma logo que eu poderia inclusive utilizar para desenvolver um aplicativo para mim. Como é que eu faço isso, gente? O que é legal? O que é legal a gente perceber aqui quando a gente fala de imagem, né? Eu vou clicar aqui no design. Eu tenho uma opção aqui chamada, eu posso olhar, né? Os mais comuns estão aqui, ó. Test View, Button, Image View, que está aqui que eu vou usar, o Recycle View, que a gente está usando no material que está falando sobre persistência de dados, eu estou usando o Recycle View, lá no material
complementar que eu disponibilizei o link para vocês, tá? Aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Deixa eu afastar isso aqui. Res. E aí é o seguinte, olhando para as pastas do meu projeto, eu tenho aqui nos resources, eu tenho o Drawable que eu já mostrei para vocês. Já mostrei para vocês lá no projeto que a gente criou agora de mapa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu só estou mostrando, tá? Eu posso simplesmente vir aqui nos Common e clicar em Test View, ou em Image View e carregar, mas se não estiver aparecendo, eu tenho uma lupa aqui na paleta, não sei se dá para vocês verem ali, ó, Search. Eu cliquei ali, eu começo a digitar, ó, Image View. Olha lá, ó, ele mostra para mim o resultado, tá? Eu tenho Image Filter View, então, só para vocês verem que tem essa possibilidade. Eu vou clicar aqui no Image View, arrastar para o meu layout. Olha uma coisa legal que acontece, quando eu arrasto o Image View, como ele é um recurso que me permite trabalhar com imagens no meu projeto, ele vai abrir para mim, ó, o Drawable, que é uma janela onde eu posso clicar numa imagem. Ó, deixa eu clicar numa imagem aqui que é um cara empinando uma moto. Eu fiz o IC Launcher Background. Então eu tenho uma série de imagens. Por exemplo, Léo, eu quero fazer um menuzinho no aplicativo bem legal e usar um botão lá para inserir cadastrar um novo produto, remover o produto e fazer uma consulta, né? Então, por exemplo, eu quero usar para cadastrar esse sinalzinho de mais aqui, ó. Quando eu clico nele, eu posso usar esse sinal de mais. Léo, eu quero para remover um sinal de menos. Tem alguma coisa de sinal de menos? Vamos procurar aqui. Senão a gente pode procurar um outro, né? Remove. Eu tenho lá um campo de search lá em cima, tá? Deixa eu ver. Ó, eu tenho um X, por exemplo. Eu quero remover, eu vou colocar um X para remover, para simbolizar a remoção, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu quero colocar uma imagem no meu computador. Você pode baixar uma imagem na internet, uma imagem do seu computador e tudo mais. Aqui nessa janela, lá em cima, eu tenho um botãozinho de mais, ó. Add Resource to the Module. Ou seja, adicionar recursos ao módulo.